Nós temos aí chamado toda vez que a gente trata das questões relativas ao imposto de renda de a nossa hora do leão. A gente bota o leão vai dar sua opinião aqui, etc, etc. E vão surgindo casos interessantes, curiosos, mas que mexem com a vida das pessoas. Por exemplo, gasto com pilates pode ou não ser deduzido do imposto de renda? Mas você está interessado nisso? Estou. Eu não faço pilates, mas eu faço yoga. Aí eu já fico perguntando, será que o gasto que eu faço, que eu tenho lá com yoga, eu também vou abater no imposto de renda? Não sei. Nós pedimos aqui ao doutor Guilherme de Ferreira, que é advogado do Lara Martins Advogados, especialista em direito tributário, para conversar conosco. Doutor Guilherme, obrigado aqui por atender o jornal Nova Brasil. Bom dia a todos que estão nos vendo e nos escutando. Ok, muito obrigado por nos atender. Doutor Guilherme, vamos lá então. Começamos pelo Pilates. Como é que é? Pode ou não pode ser deduzido do imposto de renda? Pode sim. Houve uma solução de consulta. Só para explicar primeiro, solução de consulta é quando algum contribuinte tem uma dúvida sobre uma situação específica do imposto de renda e ele pode fazer uma consulta à Receita Federal e perguntar se aquela situação específica ele teria o direito ou não a alguma situação. Então, houve uma solução de consulta onde perguntou se o contribuinte tinha direito à dedução do imposto de renda no caso de quem faz pilates. E no resultado da solução de consulta trouxe uma reafirmação do que já acontecia no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, né, que é do CARF, onde já se decidiu nesse sentido, de que tem direito sim à dedução quem faz pilates. É lógico que tem um regramento a ser seguido, né, porque já existia a possibilidade de dedução do imposto de renda de quem tem custos com fisioterapeuta, mas não tinha específico em relação a pilates. E aí trouxe esse regramento que, caso esse pilates ele seja feito por um profissional da área da fisioterapia e seja uma indicação médica, esse sim terá direito à dedução. Doutor Guilherme, eu acho que pouca gente conhecia essa possibilidade, não. Eu nunca tinha ouvido. Quando bati o olho aqui, falei, será que isso realmente é possível? Como você está dizendo, é possível então a dedução? É possível sim. Quando se trata da saúde, existem várias possibilidades de dedução no nosso imposto de renda. E essas possibilidades são através de médicos, então gastos médicos, gastos com dentistas, gastos com psicólogos, gastos com fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, hospitais e planos de saúde. Plano de saúde. Essas são as possibilidades de dedução no imposto de renda. Mas aí ficavam algumas dúvidas específicas no Pilates, porque não é apenas profissional da fisioterapia que aplica a técnica do Pilates, né? Então, que faz a situação do Pilates. A Receita Federal, então, trouxe esse sentido, que pode sim ter a dedução através de para quem tem gastos com Pilates, mas tem que ser feito por um profissional da área da fisioterapia, então tem que ser um fisioterapeuta que está, então, fazendo essa técnica ali do Pilates com o contribuinte, e tem que seguir alguns regramentos que eu trago aqui para vocês, que vocês têm que estar atentos. Quando você, então, fizer a questão do Pilates, lembre-se que tem que ter uma indicação médica, então o médico tem que indicar que o contribuinte faça aquele Pilates, né? Então, tendo a indicação médica, procure um fisioterapeuta que faça o Pilates, porque tem essa obrigatoriedade de ser um fisioterapeuta. E ao fazer a sessão do Pilates, você tem que já conversar com o profissional, falar que você irá apresentar no seu imposto de renda. Então, ele fará um recibo para você e existem alguns regramentos do recibo. O recibo, ele tem que ter o nome completo do profissional que realizou aquela sessão de Pilates, tem que ter o endereço completo do local onde foi realizado, o CPF ou CNPJ do prestador, se caso o fisioterapeuta ele tiver uma empresa e for uma empresa de Pilates e que registrado no Conselho de Fisioterapia, então ele vai fazer com a descrição do CNPJ dele. Então, nome completo, CPF ou CNPJ, endereço completo e o que foi feito ali e o porquê que foi feito tem que vir descrito no recibo. Por quê? Quanto mais informação o recibo trouxer, será mais fácil para que a Receita aceite essa dedução no seu imposto de renda. Doutor Guilherme, e se a relação não for direta com o fisioterapeuta,
mas com uma clínica, e a clínica dá o recibo. Vale do mesmo jeito ou não? Vale, mas tem que ser uma clínica que tenha um fisioterapeuta e que tenha sido um fisioterapeuta que aplicou, que fez o Pilates ali no contribuinte, e ela tem que estar devidamente registrada no Conselho da Fisioterapia. Compreendo. Doutor Guilherme, agora em causa própria, vale também para yoga ou não? Olha, yoga a gente ainda não tem uma definição por parte do fisco, né, da Receita em relação ao yoga, mas aí pode sim, então, provocar a Receita Federal através de uma solução de consulta nesse sentido, de que se o yoga entraria. Mas aí a gente tem que se atentar na questão dos profissionais que estão aplicando a técnica do yoga, porque possivelmente irá no mesmo sentido do Pilates. Pode sim ter uma dedução do yoga, mas tem que ser aplicado por um fisioterapeuta, no caso, e que seja uma indicação médica, né? Porque a ideia da dedução nas questões de despesas médicas é para a saúde e bem-estar do contribuinte. Então, por exemplo, por que tem que ter uma indicação médica para que o Pilates ele entre ali na dedução? Porque tem que ser uma situação de saúde do contribuinte. Então, o contribuinte ele precisa daquilo para que ele tenha uma qualidade de vida e para que ele viva bem e até não tenha problemas futuros. Então, por exemplo, dentista. Dentista não entra quando você faz questão estética. Se você fizer algo estético, não entra na dedução do imposto de renda. Então, nesse caso do Pilates, se ele for uma indicação médica, for para uma qualidade de saúde do contribuinte, for para ele evitar um problema futuro da saúde, então sim, deduz, porque ele está buscando algo que ele precisa. Então, não é algo estético, algo banal, vamos assim dizer, né? Então, pode ser sim, viu, que o yoga venha a entrar, mas, primeiro, o ideal é que o contribuinte faça essa provocação da Receita Federal, né, através de uma solução de consulta, porque aí com uma solução de consulta você já tem uma maior segurança de que será dedutível e não cairá na malha fiscal, né, na malha fina, e o leão não tentará ali vir contra você. Pois é, o Leão não veio trabalhar hoje, por isso nós botamos ele no ar ainda. Aí o Leão? O doutor Guilherme, ele veio sim, eu retiro. Eu vou saindo do estúdio porque ele está entrando aqui. Muito obrigado. Obrigado eu. Bom dia a todos. Doutor Guilherme Ferreira, advogado do Lara Martins. Olha aí, portanto, dentro desse parâmetro técnico que o doutor Guilherme tão bem, facilmente, didaticamente explicou para a gente, pode sim abater gastos com Pilates dentro dessas características.